Isaías 38, nós vamos ler a partir do verso 1, depois a gente vai dar um salto para o versículo 16, texto bastante conhecido de todos, acho que talvez caiba na palma das minhas mãos aqui a quantidade de pessoas que talvez não conheçam esse texto, dos presentes aqui hoje, mas a palavra de Deus, ela se renova, ela é alimento poderoso, puro, santo de Deus, e que atende às necessidades nossas em cada momento da nossa vida. Diz assim as Sagradas Escrituras: por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse, presta atenção na oração dele: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Olha que interessante, ó. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Agora o versículo 16. Senhor, por causa destas coisas vivem os homens, inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem à cova não esperam em tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais darão a conhecer aos filhos a tua fidelidade. Amém, meus queridos? Há uns 2 anos atrás, nós estivemos lá em Floresta, celebrando, num culto de ação de graças, o aniversário do querido pastor Valdecir Canella, e eu preguei uma mensagem nesse texto. Não é a mesma que eu vou pregar hoje, mas alguns conteúdos daquela mensagem eu vou aproveitar. E sábado agora eu preguei um aniversário também, ali em São Pedro. Citei esse texto, não foi uma pregação, uma palavra apenas de ação de graça, citei esse texto novamente ali, pastor Adalto. E esse texto aqui ele é muito especial, porque ele nos fala de um homem que aproximadamente aos 37 anos, irmãos, 37 anos. É claro que ter 37 anos nessa época não é como ter 37 hoje. A expectativa de vida era menor naquela época, por várias questões. A medicina não era tão avançada, né, e outros fatores. Mas, mesmo para aquela época, 37 anos ainda era uma vida muito breve. Né? E, pelo que sabemos, Ezequias começou a reinar aos 25 anos de idade. Aos 37 ele, então, contrai essa doença. A Bíblia não diz o que é, fala que é uma ferida mortal. Não sabemos se foi um câncer, se foi uma úlcera, né, que gerou uma sepse, não sabemos. Era uma ferida que, como diz o texto, ele não escaparia da morte, provocaria a morte, aos 37 anos aproximadamente.
E nós vimos aqui que quando ele recebe a notícia, claro, como qualquer ser humano, a reação dele foi o choro, a tristeza, que o leva a uma oração. E volta e meia eu escuto, secularmente, ou um testemunho de alguém dentro da igreja, de alguém que enfrentou o vale da sombra e da morte, ou que já passou perto da morte. E todas as pessoas são unânimes em dizer que agora elas têm 2 aniversários, né? O que está lá no registro de nascimento, né? No RG, e aquele do qual ela recebeu essa nova vida, o escape, seja ele através de um hospital, seja um livramento de um acidente de trânsito, alguma coisa. Então as pessoas brincam que agora tem 2 datas, né, para celebrar. E quase todas elas são unânimes em dizer: olha, daqui para frente eu vou viver a vida de uma forma diferente. Eu vou mudar a minha forma de viver, tratar as pessoas, né? Eu vou ser diferente. Por quê? A iminência da morte, ela gera certo tipo de espanto. Gera para a pessoa talvez um senso de urgência de mudança. Mas eu estava pensando nisso, irmãos, e é uma dó que nós, seres humanos, às vezes precisamos passar, ou necessitamos passar, pelo vale da sombra da morte, ou ser alvos de um grande livramento, levarmos um baita susto, para que a gente comece a entender que a vida precisa ser valorizada e vivida, irmãos, em celebração. Não só depois de um livramento, ou quando alcanço resultados que espero, financeiros, sentimentais, relacionais, espirituais, enfim. Irmãos, a vida tem que ser celebrada e vivida com intensidade todo santo dia. Quanta gente... Você sabia que o que eu vou falar parece ser exagero? Eu sei que às vezes eu exagero um pouquinho, né? É para dar ênfase, né? Para enfeitar o pavão. Eu sei que o pavão é bonito, mas a gente dá uma enfeitada no pavão e fica ainda mais bonito, né? Mas você sabia que existem milhares de pessoas aqui no nosso país que estão esperando para celebrar a vida, e para realmente, elas estão achando que vão ser felizes, que vão ver a vida diferente, vão viver a vida diferente assim que elas ganharem na Mega Sena? Tem muita gente. O dia que eu ganhar na Mega Sena, o dia que eu for aí eu vou começar a viver de verdade. Vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sinto muito em dizer, as chances de ganhar na Mega Sena são 1 em não sei quantas milhões, eu até esqueci, irmãos. É muito difícil, muito difícil. Então tal pessoa não vai ser feliz e não vai celebrar a vida nunca, se a vida dela estiver baseada nisso, a felicidade dela. E esse texto aqui nos fala, irmãos, da celebração da vida. Por quê? Nós vemos um rei, um homem, que antes dos 40 anos é surpreendido por um profeta sério, um dos grandes profetas da Bíblia, o profeta Isaías, filho de Amós. E Deus manda esse homem ir. Ezequias era um rei temente a Deus, um homem de Deus, e ele sabia que quando Deus usava e se manifestava através do profeta Isaías, era coisa séria. E quando o profeta chega e diz assim, olha, lá no verso 2, ou melhor, no verso 1, parte 2, parte B. Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. O recado, irmãos, era muito claro. Tente se colocar no lugar de Ezequias. Você com 37 anos, filhos pequenos, marido, esposa, toda uma vida pela frente, e Deus usa alguém, do qual não resta dúvida que é uma pessoa séria, e essa pessoa dá um recado desse. Ela não está dizendo para você não, que sonhou,
que viu um documento, uma escritura, uma chave de uma BMW, né? Uma coisa assim, né? Não, não foi. O recado é esse mesmo. Ó, fulana, ciclano, irmão, irmã, ó, Deus mostrou claramente, põe a tua casa em ordem. O que significa isso? Toma as medidas necessárias. Conta para a mulher aquele dinheiro que você está guardando escondido lá, que você não fala para ela, que tem medo dela gastar, aquela poupança secreta, né? Fala para ela daqueles 80 mil que está guardado lá, que ela vai precisar para as crianças, né? Oh, Senhor, Deus pegou uns homens aí. 80 mil, pastor? Não, às vezes não é 80, irmão. Uns 10 mil, 5 mil tem lá, né? Fala para ela, dá a senha para ela, né? Aquele seguro de vida que você não contou, com medo que ela fosse matar você, né? Conta. Vai lá no cartório, faz lá, né? Antes de, não deixa cair inventário, já faz tudo em vida, porque você vai morrer. Irmãos, que coisa séria. Quanta gente esperando para celebrar a vida só em momentos assim, quando praticamente já não resta mais esperança. Passa uma vida toda se arrastando, uma vida toda cultivando mágoas, cultivando tristezas, ofendendo as pessoas, ofendendo a si mesmo, carregando aquele fardo pesado, daquela vida angustiada. Provérbios 15, 13, se não me falha a memória, se for, Gi, coloca ali, se não for, acha aí, acho que é Provérbios 15, 13, diz que o coração alegre aformoseia o rosto, não é isso? Olha lá, ó. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Quanta gente feia nesse mundo, irmãos. Gente feia, horrorosa. Ô pastor, que isso? Não é da beleza física que eu estou falando. Porque a beleza física, irmãos, isso é uma coisa... O que é bonito para mim fisicamente é feio para você, isso é muito relativo. Essa formosura de rosto aqui não tem nada a ver com os traços, o nariz é grande, pequeno, a boca, não é isso não. Essa formosura de rosto é algo muito além disso. É aquela alegria que é evidenciada de dentro para fora. É aquela beleza, irmãos, que ela não vem daqui, ela não está no exterior, mas ela vem de dentro para fora. Quanta gente feia, no sentido de feia por dentro. Deus dá todo dia para ela o fôlego de vida, deu uma família, deu um emprego, tem dado saúde, pelo menos saúde necessária para viver. Ah, pastor, mas eu tomo remédio para isso, para aquilo, mas você está vivo, glória a Deus. Toma o remédio, enquanto Deus mandar tomar, toma. Ou enquanto você não tomar as medidas. Tem gente que poderia não estar tomando remédio, né? Se pegasse firme no exercício físico, se cuidasse mais da alimentação, mas você não quer. Você quer comer doce igual eu, né? Você quer comer picanha, costela gorda, aí tem que tomar remédio, vai fazer o quê? Mas glória a Deus, está vivo, toma o teu remedinho, come sua carne, aí é com você. Mas você está vivo, eu estou vivo. E quanta gente assim, irmãos, com uma tristeza no coração. A vida está passando diante dos olhos dela e a tristeza comendo essa pessoa pelas pernas. E aqui eu estou vendo um homem, irmãos, que recebe uma notícia tão dura, tão difícil, mas um homem que faz a coisa mais linda e mais preciosa que alguém pode fazer. Ele não blasfema, ele não murmura, enfim, ele não tem uma atitude que talvez eu e você teríamos, de dizer: o Senhor me abandonou, o Senhor virou as costas. Não. Ezequias entrega o recado, e no verso 2, ou Isaías entrega o recado, e no verso 2 o rei Ezequias diz assim, ele vira o rosto para a parede, e ora ao Senhor, e ele diz: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos seus olhos. E o que me chama a atenção aqui no verso 3, é que
Ezequias chorou amargamente. Olha só, irmãos, a atitude desse homem. O que ele fez? Ele buscou naquele que podia reverter a situação. E ele foi sincero. Senhor, eu andei diante de ti corretamente, eu procurei ser o melhor rei que eu poderia ser, mais justo. Eu estou aqui, Senhor, 37 anos. Eu julgo que eu poderia reinar ainda mais, glorificar mais o teu nome, estar ao lado dos meus, viver mais na terra dos viventes. Mas estou aqui. E ele chorou. Esse choro amargo significa um choro de contrição, irmãos. Choro de alguém que está se derramando diante de Deus, sinceridade. Tanto é que no verso 4, no verso 5, olha o que Deus diz. Isaías, vá e diga a Ezequias, ele diz a Isaías, vá e diga ao rei Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Olha só, enquanto ele chorava amargamente, dolorosamente, Deus estava vendo as suas lágrimas. Deus vê. A lágrima sincera, a lágrima contrita, a lágrima que vem da alma, Deus vê. Agora a lágrima de crocodilo, Deus nem tchum. Porque tem gente que só tem lágrima de crocodilo. Você já viu um crocodilo chorando? Eu também não. Lágrima falsa. Teatro. Puro teatrinho. Teatrinho que eu, tontinho, caio. Ih, já caí em tanto teatro de choro dos outros. Tudo mentiroso, fajuto. Me enganou, passou a perna. Mas Deus me enganou. Eu já chorei fajutamente diante de Deus. Quantas vezes eu ia até no espelho olhar, né? Aqueles olhos vermelhos, né? Fazia aquela cara para ver se Deus olhava para mim, dava o que eu queria, fazia do jeito que eu queria. Você acha que Deus vai estar olhando um tipo de choro desse, irmãos? Mas o choro sincero, verdadeiro, Deus vê. Deus vê. E hoje, pastor, Deus continua vendo. Ele é o mesmo Deus ontem e hoje será eternamente. Deus vê. Celebrando a vida. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, e que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendi aqui nesse texto e que eu quero tentar reproduzir na minha vida, é que a gente precisa aprender a valorizar os nossos dias. Aprender a valorizar os nossos dias. Os dias passam depressa. Irmãos, o dia de hoje passou, que eu nem vi. Estou aqui pregando já. De manhã eu estava meditando nesse texto, estava ali atrás no escritório, atendi pessoas à tarde, estou aqui. E daqui a pouco estamos dormindo, e amanhã levantando, e de novo. Os anos passam, as décadas passam, voando. E se nós não acordarmos, nós vamos passar a nossa existência aqui sem celebrar a vida, sem viver a vida como Deus quer que a gente viva. Aprenda a valorizar os seus dias. Salmo 90, verso 12. Amor, alcança a água ali para mim, fazendo favor. Salmo 90, verso 12. Palavras de Moisés. Esse salmo é de autoria dele. Olha só o que Moisés diz para nós. Ensina-nos, ele está aqui falando com Deus, é um cântico, ele escreveu um cântico a Deus, mas que também é uma oração. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente venha alcançar o quê? Coração sábio. O que é contar, irmãos? Valorizar, ter em alta conta, entender que cada dia é especial, que a soma dos dias vão nos fazendo alcançar corações sábios, porque um dos alvos da nossa vida é nos tornarmos homens e mulheres sábios, não tolos, loucos, nécios, gente sem juízo.
O que mais tem nesse mundo é gente sem juízo, que vive a vida sem preocupação nenhuma, não sabendo que um dia dará conta a Deus, e nessa loucura está jogando fora a sua vida, sua família e tudo que tem, inclusive a sua alma. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente alcance corações sábios. E uma outra versão diz assim: faze com que saibamos como são poucos os nossos dias, para que tenhamos um coração sábio. Os nossos dias são poucos na face dessa terra, irmãos. Até para aqueles que vivem mais de 100 são poucos. Você sabe quantos anos tem o mundo? Pelo menos, à luz das Escrituras, mais de 6.000 anos, entre 6 e 7.000. O mundo como nós conhecemos, da criação. Claro que o mundo já existia antes como criação, o planeta já existia, né? Deus modificou para que a gente habitasse aqui quando Ele fez a criação. Irmãos, vamos colocar aí 7.000 anos, vai? Vamos colocar aí. O que são 100 anos perto de 7.000? Não são nada, né? O que são 100 anos diante da eternidade? E pasmem, isso é bíblico, não estou inventando. A alma do homem é eterna, e ela viverá com Deus ou ela morrerá eternamente sem Ele. Então, se os nossos dias são poucos aqui nessa terra, nós precisamos alcançar corações sábios. E um coração sábio sabe que não dá para viver sem Jesus, e que a vida só é vida com Jesus, e que a vida só será vida por toda a eternidade com Jesus. Nós sabemos que a vida é uma experiência magnífica e também desafiadora. Por isso precisamos da sabedoria de Deus e de sua palavra para cumprirmos os propósitos de Deus e vivermos essa vida em sua plenitude. Nós precisamos aprender, irmãos, a viver e gozar um dia de cada vez. Nós precisamos aprender isso. Nós temos que parar, irmãos, de ficar vivendo para o futuro, ou só para o futuro. Nós precisamos viver um dia de cada vez. O que Jesus diz lá em Mateus 6,33, lá no finalzinho? Basta cada dia o seu próprio mal. Viva hoje. Celebre a tua vida hoje. Adore a Deus hoje. Viva a sua família hoje. Chore as suas lágrimas hoje. Sorria hoje. Enfim, viva tudo. Viva hoje. Com inteireza de coração. O mundo está doente, irmãos. As pessoas estão adoecendo. Meu Deus. Eu não sei o que vai ser, Senhor. O mundo vai ser um mundo de gente doente. Mentalmente. Tem gente que tem excesso de passado. Não se liberta do passado. Irmãos, o passado faz parte da nossa vida. Mas o passado não dita mais as regras. Passou. Coisas boas e ruins são memórias. O futuro não nos pertence. Então tem gente que está vivendo excesso de passado, mas tem uma grande turma que está vivendo excesso de futuro. E poucos estão vivendo hoje. E o mais gostoso é viver hoje. Quanta gente, quantas famílias não estão vivendo hoje, não estão curtindo hoje. O tempo vai passar. Daqui a pouco os filhos estão indo para a faculdade, estão casando. Meu Deus, não vi a vida passar. Não curti a vida com os meus filhos, não vivi. Outra coisa interessante que a gente vê aqui nesse texto, celebrando a vida. Primeiro, aprenda a valorizar os seus dias. Valorize os seus dias. Segundo, aprenda a celebrar a vida. O que é celebrar? Eu sei que celebrar tem outras definições, mas uma delas é o quê? Festejar. Celebrar, nós não vamos celebrar o 2º aniversário da nossa igreja. Nós vamos vir aqui em luto ou em festa? Em festa.
Ué, por que eu vou ficar triste? Ai, meu Deus, aniversário da igreja, que triste. Não, ué. Nós vamos celebrar. Salmo 42, lembra lá? O salmista lá exilado longe, lembrando dos cultos em Jerusalém, quando ele ia tocando e cantando, a multidão em festa. Nós vamos celebrar, festejar, nos alegrar por tudo que Deus tem feito, por tudo que Ele vai cantar esse louvor. Glória a Deus. Não pode faltar esse, né? Eu te agradeço, né? Celebrar. Irmãos, a vida é para ser celebrada. Como eu disse, tem gente esperando ganhar na Mega Sena para celebrar a vida. Tem gente esperando o casamento chegar num nível tal que daí vai começar a celebrar a vida, ou os filhos corresponderem de uma forma que vai celebrar a vida, ou que a promoção no trabalho, quando aquela promoção tão sonhada chegar, quando aquele concurso, quando eu passar naquele concurso, ou quando eu chegar num nível salarial, ou quando eu tiver minha casa própria, ou quando eu tiver 3 casas de aluguel, ou quando... Não. Celebre a vida hoje. Pastor, mas eu moro de aluguel. E daí? Isso te impede de celebrar a vida? Só quem mora em casa própria pode ser feliz? Ué, você mora de aluguel, graças a Deus, tem um lar. Enquanto você está pagando aluguel, é sua, a casa é sua. Lógico, respeite os limites, né? Mas é sua. Você tem um teto. Eu e a Elaine passamos as nossas férias em Curitiba alguns dias. Irmãos, eu saí de lá assustado. Eu não ia na capital do nosso estado há muitos anos. A multidão de moradores de rua lá, irmãos, sei lá, se bobear do tamanho da nossa cidade aqui, para mais. É muita gente morando na sarjeta. O centro da cidade dá medo, e tristeza, e dor de ver. E nós, graças a Deus, temos tudo para celebrar. Estamos esperando metas e sonhos e planos chegarem para a gente. Não. É hoje. O tempo de celebrar é agora. Mas aquilo. Começa a celebrar já. E quando o que hoje é oração se tornar realidade, imagina a festa que não vai ser. Aprenda a celebrar a vida. Não espere ter tudo o que deseja para você começar a celebrar. Sabe por quê? Pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Celebre a vida. Celebre a sua família. Ela não é perfeita? Aperta a minha mão aqui. A minha também não é. Celebre o seu casamento. Ah, pastor, mas ele não é perfeito, o meu também não é. Aperta a minha mão aqui, irmã Elaine. Não é. Essa minha mulher, irmãos, isso me dá um trabalho. Isso me dá um trabalho, irmãos. Mas eu amo ela cada vez mais. Não é fácil. Essa mulher é uma benção. Eu celebro estar com ela todos os dias. E ela então nem se fala, irmão. Essa mulher lava a louça, ela lava a roupa, ela limpa a casa, ela canta, ela festeja. Senhor, que marido maravilhoso que o Senhor me deu, como eu sou feliz. Todos os dias. Tem hora que eu vejo ela chorando pelos cantos, eu pensava que era de tristeza, mas é alegria. Irmãos, vamos celebrar a vida. Mas pastor, o senhor, tá, mas não tem um motivo maior ainda do que, porque eu não consigo. Bom, vou te dar um motivo. O Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós, vimos a sua glória como o unigênito do Pai, e esse Verbo, irmão, se entregou no Calvário, assumindo a nossa culpa, o nosso pecado, para nos dar vida e vida com abundância, que é a vida que nós temos, abundante nele. Aquilo que Bill Gates, aquilo que o dono da Amazon, que eu sempre esqueço o nome do abençoado,
aquele que o dono da Tesla, também não lembro o nome dele, o presidente dos Estados Unidos lá, rico, eu ia falar Clinton, nossa, estou no passado, né? O Trump. Eu não sou muito ligado em política, irmãos, eu confesso que eu sou bem distante de política. Irmãos, o que esses homens estão esperando comprar, o dono da Tesla lá, ele investe muito dinheiro em criogenia, ele é acionista em empresas de criogenia. Sabe o que é isso? Pessoas pagam altas cifras, milhões, para pós-morte serem congelados, a fim de que no futuro haja uma possibilidade da ciência de trazê-los novamente para a vida. Pesquisa sobre isso, você vai ver que há empresas americanas que trabalham com isso. O que esses homens estão buscando, nós já ganhamos de graça, gratuita, custou o maior valor do mundo, que foi o sangue do nosso Senhor que foi derramado, mas nós recebemos gratuitamente, mediante a fé. Agora, meu Deus, eu já sou um cidadão do céu, eu sei que se Jesus voltar para mim hoje, ou amanhã, ou visivelmente no arrebatamento, eu sei aonde eu estarei por toda a eternidade, não por mim, mas por Ele. Agora eu vou ficar aí, vivendo triste, só reclamando, murmurando, esperando que Deus faça um monte de coisa, que todas as minhas orações sejam respondidas para mim ser feliz? Eu vou ser feliz hoje. É isso, irmãos, em nome de Jesus. A vida tem que ser valorizada, festejada. E o verso 19 de Isaías 38 eu acho lindo, eu fecho os meus olhos, eu fico imaginando Ezequias, um homem que aos 37 anos recebe o decreto da morte. Deus diz para ele: você não vai escapar, você não vai escapar, você vai morrer. Meu Deus. Mas o mesmo Deus usa de misericórdia. Pastor, foi a oração que mudou o coração de Deus? Não, a oração de homem nenhum muda o coração de Deus. Se o homem muda a Deus, Deus não é Deus. Se um homem muda a Deus, Deus não é Deus. Deus é Senhor, Ele decreta. Já estava nos desígnios de Deus fazer isso, para ficar registrado, para nós vermos como Deus é bom e como vale a pena ser um servo dele. Porque a oração de Ezequias é uma oração onde ele diz: Senhor, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Olha que coisa linda. Oh, meus irmãos, como Deus é maravilhoso. E aí veio o verso 19: os vivos, somente os vivos, Senhor, esses te louvam. Você sabe o que é louvar a Deus? Adorar significa render glória por quem Deus é. E louvar significa tecer elogios, enaltecendo aquilo que Ele criou. Olha só, os vivos, somente os vivos, esses te louvam, esses cantam, esses te elogiam, esses rendem glória, como hoje estou fazendo. Olha que coisa linda. Ele entendeu que esses 15 anos que lhe foram dados era para o louvor e a glória de Deus. Você foi salvo, Jesus te chamou. Quantos anos você tem, Marlene? Quantos? 57? A irmã Dora 93, irmã Dora? É isso? É isso. O Édipo? 34? Tudo mentiroso. Até a irmã Dora começou a mentir agora com 93 anos. Enxergando tudo, ó, nem óculos ela não usa mais, está me vendo aqui, ó. E a primeira coisa que ela deve ter pensado: nossa, o pastor é mais lindo do que eu pensei. Ou o contrário, santo Deus. Vocês não têm essa idade. Os 57, minha filha, não te pertence mais. Você tem os anos que virão. Você não tem mais 34. Você tem os que virão. Meus queridos, nós temos os anos que virão. Ezequias entendeu isso. Por isso que ele louvou: Senhor, os vivos te louvam, Senhor. Porque na sepultura ele até usa o exemplo: os mortos não podem fazer nada.
mas os vivos te louvam, é o que hoje eu faço. Eu estava morto, recebi a palavra da morte, e o Senhor me deu mais 15 anos de vida. Eu vou te louvar. Quantos anos você tem? Não sei. Eu só sei que eu quero vivê-los, irmãos, de uma forma que eu possa celebrar a vida, e não ficar vivendo com picuinha, com cara feia, com coração azedo, brigando com todo mundo, arrumando confusão com todo mundo, amargo, ficar caçando confusão com a minha esposa, ficar colecionando mágoas. Para quê? Vamos viver a vida com alegria. Deixa o Senhor fazer o teu rosto formoso. Fica se preocupando com plástico, essas coisas não. Porque é pecado, pastor? Não, o dinheiro é seu. Se você quiser mudar seu nariz, eu não vou. Meu nariz eu vou morrer com ele assim, torto e grande. Deus deu ele, está aqui. Você quer mudar o seu, não é pecado não, pode mudar. Eu vou ficar com o meu assim mesmo. Mas não é isso aqui que é para mudar. É aqui, ó. Você tem que ser bonito aqui dentro. É interessante, irmãos. Falando de beleza física, tem hora que a gente vê umas mulheres, né, fisicamente tão bonita, o marido feio, coitado. Chega o urrar. Uns homens bonitos, a mulher tadinha, feia. Chega o urrar. Mas daí você chega para aquele e pergunta, olha, eu sou apaixonado por essa mulher. Eu não troco ela pela Angelina Jolie, não troco. Ela é linda, por quê? Tem um filme, se você puder assistir ele, O Amor é Cego, acho que é. Já viu esse filme, O Amor é Cego? Assiste ele. Esse filme é uma lição de vida. O Amor é Cego. Não vou dar spoiler. Assiste, ele não tem cena nenhuma ruim, crente pode assistir, ele não tem muita maldade não. Se eu não me engano, não tem. Acho que nenhuma, não me lembro que acho que a classificação dele é para 14 anos. Assiste. É uma lição. Porque a beleza verdadeira está aqui, irmãos. Uma pessoa que aprendeu a celebrar a vida, que ama Jesus, que anda com Jesus, é uma pessoa, irmãos, que celebra a vida. Se o vento venta para lá, se o vento venta cá, se os índices econômicos subiu, desceu, se o governo é esse, se o governo é aquele, eu sou feliz com Jesus. Lembra daquele louvor? Sou feliz com Jesus. Lindo esse louvor, né? Por último, faça sua vida valer a pena. Faça sua vida valer a pena. Para encerrar, 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. O apóstolo Paulo está dizendo assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Terminei a minha carreira. Vivi o meu propósito. Celebrei o meu propósito. Vivi para a glória do meu Deus. A minha carreira está findando. Eu sei que o meu fim está próximo, mas encontrei um propósito na minha vida e vivi esse propósito. Meus irmãos, nós temos que aprender a fazer a nossa vida valer a pena. Quanta gente vivendo sem propósito, uma vida que não vale a pena, uma vida de dor, tristeza, amargura. Não é isso que Jesus tem para nós. Você e eu não somos fruto do acaso, não somos acidente ou fruto de algo não planejado. Somos nascidos de Deus. E Ele nos confiou uma missão, a qual devemos cumprir fielmente. E tudo isso só pode ser cumprido se nós aprendermos a celebrar a vida, como Ezequias aprendeu. Vamos ficar de pé, meus queridos? Ficando em pé, feche seus olhos.